Olá pessoal, hoje vim aqui para dar uma aula, a elaboração de contratos. Para que serve um contrato? Eu uso ele para muitas coisas. Às vezes quando eu vou fazer um trabalho de um valor razoável, eu uso um contrato quando eu não conheço o cliente, que é a primeira vez que eu trabalho com ele. Então é muito importante você, antes de você fechar, que ele já te contratou, você diz: eu só preciso dos teus documentos, teu nome, né? Às vezes teu nome, teu CPF e o teu endereço completo para poder fazer um contrato para nós, né? Porque a gente tem garantia, tem uma série de coisas, então a gente deixa arquivado aqui. O problema que acontecer, nós temos esse contrato firmado. E um segundo momento, às vezes é o cliente que te solicita. Às vezes um condomínio, né, que eles têm regimentos internos, que eles têm o setor jurídico deles. O que eu escrevo? O que contém nesse contrato? O escopo do orçamento, né, o que eu me comprometi a fazer, o orçamento que foi aprovado, as obrigações, né, que seriam do contratante, as obrigações do contratado. Um contrato que é unilateral, ele não serve, ele não tem valor jurídico, então ele tem que ter compromissos seus e compromissos do contratante, senão ele passa a ser unilateral, onde só um passa a ter direitos e o outro só tem obrigações. Ele tem uma parte também que eu falo da garantia no meu trabalho, então eu coloco os termos da garantia e logo abaixo os termos que fazem com que a garantia perca validade. Inclusive lá eu também coloco uma coisa muito importante que eu anexei hoje, inclusive, fazendo uma aula, né? Eu coloquei assim: não nos responsabilizamos por problemas ocultos. Outra coisa muito importante que ele tem são as cláusulas do pagamento. Como que ficou acordado? Então, o cliente ele vai me dar uma entrada, ele vai parcelar em 2 vezes, isso aí foi no cheque, isso aí foi no cartão. No final, a gente elege a comarca, no caso eu moro em Curitiba, então eu elejo a comarca de Curitiba que vai reger, né, que vai um cartório, alguma coisa assim. Poucas vezes eu considero para vocês que nenhuma vez eu precisei levar esse documento num cartório, mas pode ser que algum cliente de vocês peçam, né, para levar num cartório. Então você vai precisar registrar firma e ter a assinatura de 2 testemunhas nesse documento, tá? Então é muito importante em todos esses casos, porque o contrato ele protege tanto você quanto quem te contratou. Recentemente o Juliano me contou que ele fez um contrato com uma senhora e recentemente, semana passada eu acho, a cliente ligou e disse assim: eu tenho um probleminha aqui que apareceu no teu trabalho e eu tenho um contrato aqui, então eu resolvi te acionar para essa garantia, porque existem termos de garantias nesse contrato. E quando ele foi lá, abriu lá no computador dele e foi ver o contrato, já tinham 2 anos que ele tinha executado o trabalho. Então já não era um contrato que valia mais, porque ele tinha um prazo de 1 ano de validade e 1 ano de garantia para o trabalho da senhora. Então ele acabou mandando um áudio para ela falando que lamentavelmente o prazo já tinha expirado. Então, para vocês perceberem a segurança que vocês têm quando vocês assinam um contrato. Então é uma coisa muito importante, eu acho que todos nós devemos fazer, eu acho que inclusive deveria ser em todos os casos, coisas que normalmente eu não faço, porque às vezes normalmente eu trabalho com vários clientes que já são clientes realmente da empresa, que eu conheço eles, sei o CPF, sei o RG, sei o endereço e normalmente sei o comprometimento de cada um. Então às vezes, na maioria das vezes eu não faço. Mas se eu sentir alguma desconfiança ou algum cliente que eu nunca trabalhei para ele, com certeza vou primeiro contato antes de eu ir na casa dele, além de pedir a entrada, eu vou pedir os dados para que eu possa fazer esse contrato e colocar isso tudo documentado. Então nunca esqueça, contrato é documento. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o nosso próximo vídeo.